Então, quando o texto fala, nós glorificamos a Deus, nos alegrando nele, amando, confiando nele, obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos, é fruto de um relacionamento de obediência. Nós fomos criados para a comunhão. O pecado impossibilitou o homem de ter comunhão com Deus. Quando Deus ia na viração do dia encontrar com Adão e Eva, ele ia encontrar com seres perfeitos, distantes do pecado, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, o homem ele é destituído da glória de Deus, o homem é destituído da presença de Deus, é destituído também do paraíso. Agora, quando você pensa que o homem é destituído da glória de Deus, o retorno para a glória de Deus só pode ser um retorno de relacionamento e de obediência. Para a manutenção da nossa comunhão com Deus é necessário obediência. E a gente vem de uma cultura que a gente quer ser livre, a gente não quer obedecer ninguém, a gente quer tratar as pessoas como iguais. Parte para nós como um objetivo da gente ser senhor e não ser servo, mas isso não existe no nosso relacionamento com Deus. Deus é Deus. E é muito importante quando a gente, a partir de agora, vai estudar a lei e os mandamentos e o nosso relacionamento com Deus dentro desse contexto de obediência, da lei e dos mandamentos, que nós fomos criados para nos submeter à lei de Deus, para obedecer à lei de Deus. Ah, mas eu não quero obedecer à lei de Deus não, eu quero fazer a minha vontade. Ok, mas muito provavelmente então você não vai ter relacionamento com Deus, porque quem quer se relacionar com Deus vai se relacionar com Deus na base da obediência. Eu gosto muito de um versículo de João 14:5 que fala: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Eu falei isso agora. Se você ama, você quer ser agradável, então você obedece. Jesus falou isso para os seus discípulos: vocês me amam? É um relacionamento de amor. Nós vamos nos alegrar, nós vamos amar, nós vamos confiar e nós vamos obedecer à sua vontade, à sua lei, aos seus mandamentos. É assim que nós glorificamos a Deus. A glória de Deus está em filhos que amam e se alegram com o Pai, que confiam nele o suficiente para fazer a vontade dele. Porque você, para abrir mão da sua vontade, falar, tá bom, eu vou com você, vai, fala o que quer fazer aí que eu vou fazer. Você tem que confiar o suficiente na pessoa para isso. E é esse nível de relacionamento que nós temos que ter com Deus. Ó, Senhor, eu quero essa vontade aqui, eu acho que isso aqui é melhor para mim, mas se o Senhor está achando que é diferente, está me submetendo a essa situação aqui, eu vou aceitar. O Senhor tem alguma coisa para mim aqui, eu vou aceitar, eu vou obedecer, meu coração vai ser submisso à tua vontade aqui. Então, o relacionamento, nós glorificamos a Deus quando nós somos restituídos à sua glória através da purificação dos nossos pecados e de um relacionamento de amor e de obediência. Vamos ler os comentários aqui. Richard Sibbes fala o seguinte: quando recebemos tudo de Deus, devemos depositar tudo aos seus pés, dizendo: não viverei em um curso de pecado que não esteja no favor do meu Deus. A verdadeira liberdade só é encontrada quando, pelo Espírito, o coração estiver renovado, alargado e se tornar submisso a Deus em Cristo. O homem está em suave estado quando seu coração estiver sujeito a Deus, atraído por Ele, pois o Deus de toda a graça o põe em liberdade. Aí você me pergunta assim, vou abrir um parênteses, que liberdade é essa se eu tenho liberdade para obedecer? É porque sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, como nós estamos dizendo, nós não temos a liberdade para obedecer. Somente quando nós somos libertos do pecado, você vai ver isso em Romanos 8, acho que eu não trouxe esse versículo, quando eu sou liberta do pecado, é que eu posso obedecer. Nós estamos vivendo uma vida que a gente pensa que a gente está fazendo a nossa vontade, mas na verdade nós estamos cumprindo todos os desejos da nossa carne, estamos aceitando todas as demandas, todas as tentações que o diabo nos coloca, e a gente vai vivendo a vida, deixando a vida nos levar, mas na verdade nós estamos presos nessa vida. A gente vive em prisões, em grilhões. A vida que escolhe obedecer é uma vida que em primeiro lugar foi liberta pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos libertar para obedecer, nos libertar do pecado, para você poder correr para Deus e dizer sim para Deus. Então, essa é toda a liberdade que a graça põe, quando nós somos libertos do pecado, libertos do egocentrismo, que é uma prisão,
Quantas vezes a gente vive em angústia porque a gente não consegue abrir mão da nossa vontade, a gente sabe que a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. E quando nós somos libertos, então nós somos livres para fazer a vontade de Deus. E o texto conclui: Deus fará com que o nosso alvo seja a sua glória, e então concederá graça e glória também sobre nós. O nosso alvo vai ser a sua glória, e aí ele vai conceder graça e glória sobre nós. Esse primeiro autor, só para lembrar vocês, é sempre um autor daqueles bem antigos, de 1800, de 1900. E sempre o segundo autor é um autor que está vivo hoje, que está escrevendo, que é alguém, que é um teólogo renomado hoje, na nossa sociedade hoje. E esse aqui é o Bryan Chapell. Ele fala o seguinte: como podemos glorificar a Deus? E eu amei essa resposta, vou guardar para a minha vida. Fazendo o que ele disse, crendo no que ele disse. Como que eu posso glorificar a Deus? Fazendo o que ele disse e crendo no que ele disse. Mais fácil, né? O que ele disse? A gente vai entrar nesse estudo a partir de agora. A gente vai entrar estudando uma sessão muito especial para entender quais são os mandamentos do Senhor, inclusive os 10 mandamentos, coisa que a gente nunca sentou para estudar. A proposta das próximas semanas é estudar os 10 mandamentos. Então nós vamos entender o que ele disse, nós vamos crer no que ele disse. A gente precisa entender que os mandamentos do Senhor, que alguns conceitos da lei de Deus são inegociáveis. A gente tem uma mania de relativizar. Mas nos dias de hoje, Jesus fala, olha, a palavra de Deus fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Existem conceitos, e a verdade de Deus é eterna, é para todos, desde sempre e para sempre. Então nós precisamos saber o que ele disse e precisamos crer no que ele disse. Eu gosto da expressão olhos de gato, quando a gente está numa estrada escura, que está tudo apagado, e o nosso farol reflete aqueles pontinhos na estrada. Aqueles pontinhos na estrada mostram quando as curvas são mais acentuadas, ou quando o caminho é plano, e a gente precisa ter na palavra de Deus essa luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, vai nos direcionar para que a gente possa construir a nossa vida no que ele disse, fazendo o que ele disse, crendo no que ele disse. Se considerarmos o que significa glorificar a Deus ao fazermos o que ele disse, temos que lembrar o que ele afirmou ser o principal mandamento: que o amássemos sobre todas as coisas e que o andássemos com ele por tudo. Afinal, o Senhor Jesus disse: ame-me de todo o coração, alma, mente e força. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E é o mandamento mais difícil da gente cumprir também. Porque amar ao Senhor de todo o coração presume que ele vai ser prioridade, ele vai ser rei, ele vai ser absoluto em todos os meus planos, em todos os meus sonhos, em todos os meus desejos. Ele vai ser o meu primeiro pensamento, ele vai ser a vontade dele vai ser prioridade na minha vida. Então, quando eu entendo esse mandamento, eu levanto do trono e eu posso cantar: toma o teu lugar, um lugar de honra, um lugar de glória. Eu posso fazer com que Deus se sente no trono da minha vida e ele governe a minha vida, quando eu o amo de todo o coração, de toda a alma e com todas as minhas forças. Amar a Deus é uma escolha que só pode fazer quem é livre. Eu decido que eu vou amar a Deus, e é o Espírito Santo que age em nós então para nos libertar. O texto fala: se realmente desejamos honrar o Salvador, faremos conforme ele disse. Isso quer dizer não somente obedecer, porque ele está no nosso pé, aquela coisa: eu vou fazer igual filho faz com mãe, né? Eu já vou, porque não quer ir. Se o Javô puder ser para amanhã, o Javô puder ser da semana que vem, eu disse que eu ia fazer, mas eu não disse quando. Ou seja, a obediência é só porque está mandando, porque a vontade de fazer mesmo não tem nenhuma. Não é esse nível de obediência que Deus requer de nós. Eu vou obedecer porque Deus está no meu pé, senão o castigo de Deus, a vara de Deus vai ripar nas suas costas. Não é por isso. É por amor, não é isso, é compreender quão grande é o seu amor por nós, ao ponto de, por amor a ele, querermos andar com ele.
Nosso entendimento começa quando dizemos: entendo que Ele nos amou tanto que meu coração responde em amor por Ele. Ou seja, relacionamento de obediência, resposta de amor e obediência a Deus diante da obra salvífica, diante do grande amor de Deus. Eu respondo em amor, em sujeição, em obediência. Ao fazer isso, não estou honrando a Deus com o senso de: não, Ele vai me pegar se eu não fizer isso. Isso significaria que eu poderia obedecer a Ele, mas não teria alegria nele. Por isso que o relacionamento é um relacionamento onde eu me alegro, onde eu amo, onde eu confio e onde eu obedeço. O verdadeiro amor a Deus significa que eu me deleito em sua lei. Entendo que Deus me deu quando Ele diz: ande comigo, e reconheço que esse é o caminho seguro e bom para a vida. Eu lembro que meu pai tinha uma mania muito legal. Quando ele tinha uma coisa muito chata para fazer, ele levava alguém para aquilo já virar um passeio. Então ele tinha que protocolar uma petição no fórum, na época que as petições eram físicas, né? Agora você faz em casa, você quase dormir, você protocola, manda para todo lugar do Brasil a petição, mas antes não era assim. Fala: vamos comigo, a gente vai lá, alguém ir para fazer para ele o que ele não queria fazer. Depois a gente toma um sorvete, a gente passeia, a gente dá uma volta na praia. Então, aquilo que era uma coisa penosa, ele tinha o dom de, por causa da companhia, fazer com que aquilo fosse algo agradável. E isso me remete muito à relação com Deus, e de repente alguma coisa que é difícil e é penoso para que eu obedeça, eu faço por causa da companhia. Eu faço por causa do amor de Deus. Eu faço porque Ele está comigo, porque Ele é o Emanuel. E eu lembro de Jesus falando, de Hebreus falando que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta. Ou seja, tinha algo sempre compensador no relacionamento dele com o Pai. E é dessa maneira que a gente precisa olhar toda vez que a gente precisa se submeter. Às vezes as demandas são difíceis. Existem situações na nossa vida, principalmente as de foro íntimo, questões sobre perdão, sobre não julgamento, sobre situações que precisam ser alinhadas às vezes com outras pessoas, demandas nas nossas famílias, que a gente sabe que é a vontade de Deus, que aquilo precisa ser alinhado e aquilo é penoso. E a gente precisa entender sempre que há uma companhia, a presença de Deus e a orientação vinda pela palavra de Deus mostra que a vontade de Deus é sempre perfeita. Então eu me submeto sabendo que o Pai sempre quer o melhor para o seu filho. O caminho que o Pai aponta é um caminho de experiência, um caminho de conhecimento, é um caminho sempre melhor do que o caminho que o filho quer trilhar. Então a obediência é um lugar que nos protege, e a gente, entendendo o amor de Deus, a gente aprecia a companhia de Deus e faz aquilo que Ele determinou que a gente fizesse. É realmente disso que os mandamentos de Deus tratam. Explicam como Ele mostra o seu caráter e cuidado, que Ele nos deu esse caminho seguro na vida. E assim, são alguns mandamentos que a gente, por exemplo, por que eu tenho que honrar pai e mãe? Por que tem esse mandamento? Não deveria nem ter, né, esse mandamento, que o homem é tão ruim, a gente é raça tão ruim, que Deus tem que deixar claro que tem que honrar pai e mãe. Mas se for pensar bem, se houvesse amor suficiente, se os filhos amassem os seus pais, suas mães, esse mandamento não precisaria nem existir. Os mandamentos existem porque a gente é bicho ruim demais. Então Deus manda honrar pai e mãe, manda honrar por todos os dias da nossa vida. E ainda dá uma promessa: você vai prolongar os seus dias em outro lugar. Porque a gente é bicho ruim. Porque se houvesse amor suficiente, veja se é necessário falar para não ter adultério no casamento, para não passar o outro para trás. São coisas que não seriam necessárias se nós vivêssemos em abundância a proposta de Deus para os seus filhos, que é o amor, né? Então, se sairmos desse caminho, sofreremos as consequências, porque esse é o caminho seguro e bom, mas não permanecemos nele porque achamos que de algum jeito isso faz com que mereçamos seu afeto. Pelo contrário, entendemos conforme Ele mostrou por meio de Cristo e especificamente pelo sacrifício do Senhor por nós, como é grande o seu amor.
é um relacionamento de amor e de obediência. Quando entendemos que a lei ou os mandamentos ecoam o caráter de Deus e seu cuidado por nós, deleitamo-nos em andar em seu caminho, pois isso nos permite experimentar a bondade do nosso Deus. Eu tenho prazer, quando eu entendo que tudo isso é por amor, eu tenho prazer em fazer o que Deus quer que eu faça e experimentar a bondade de Deus. Dessa forma eu honro o seu coração, eu glorifico, porque ele me amou com tão grande amor e mostrou o meu amor por ele, andando no caminho, não só, e mostro o meu amor por ele, demonstro, não somente andando no caminho, não somente por obrigação, mas com o senso de gozar da sua bondade por meu coração e minha vida. Tantas vezes as pessoas acham que estão glorificando a Deus porque estão curvando seus pescoços e fazendo as coisas horríveis que odeiam, porque de outra forma Deus irá feri-las. Existem outras formas que as pessoas obedecem a Deus. As pessoas às vezes obedecem a Deus porque tem medo, não é? A teologia do terrorismo, vocês sabem que tem isso, né? Se você não obedece, vai para o inferno, vai arder no lago de fogo, o diabo vai te pegar, que as coisas vão ruim na sua vida e tudo mais. Existe essa. Então algumas pessoas, elas não obedecem por amor, elas obedecem porque elas querem se dar bem. Aliás, elas não querem se dar mal. Tem aquelas que obedecem porque querem se dar bem, as que são interesseiras. Acho que eu vou fazer um jejum, porque aí quando eu for pro teste vocacional lá, como é que chama, para entrevista de emprego, eu vou em jejum, que aí eu já comovo o coração de Deus. Ele já vou com fome, porque a minha fome vai comover o coração de Deus, e aí ele vai deixar que eu entre no emprego. São maneiras de tentar manipular a vontade de Deus. Não é desse tipo, não é esse tipo de jejum que Deus quer de nós, não é para isso que Deus quer que a gente jejue. Então, os relacionamentos com Deus é sempre importante a gente entender. Relacionamento é de amor e obediência. Eu obedeço porque eu amo, e porque eu amo, eu obedeço. É tipo Tostines. Eu obedeço porque eu amo, e porque eu amo, eu obedeço. Ambos egoísmos, ele fala, as pessoas que fazem coisas que acham que Deus quer para que ele se dê mais do que é bom, né? São os interesseiros. Esses ambos egoísmos santificados, o medo da coisa ruim e para conquistar coisa boa, faço isso para que eu seja protegido ou promovido, não significam realmente amor por Deus. Eu estou amando a mim mesmo e querendo manipular Deus em meu favor. Quando entendemos que Deus deu seu Filho por mim, que Ele me mostra seu caráter e cuidado, então eu entendo que amar a Deus e ter prazer nele significam que ficarei feliz em andar sobre aquilo que provê o bom e seguro caminho para a minha vida. Andarei com Ele, o amarei em tudo que Ele exige, porque ao fazê-lo terei prazer no caminho que Ele projetou para a melhor vida que deseja me dar. Quem quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre amor e obediência. Sobre como glorificamos a Deus em nossa vida. Ah, obrigada. Alguém? Não? Tudo certo? Entendido? Corações? Então vamos lá. O que a lei de Deus requer? Antes da gente ler, eu quero que vocês falem, para não ficar cansativo. O que a lei de Deus requer? O que a lei de Deus quer da gente? Obediência. O que mais? Oi? Devoção. O que mais? O que a lei quer da gente? Santidade. Separação. O que mais? A gente tem umas noções, né? Do que a lei quer da gente. Importante a gente ver isso. Por quê? Vou só abrir um parênteses aqui. A gente teve um movimento muito maravilhoso da igreja de Jesus nos últimos anos, quando a gente começou a deixar um pouco o legalismo, aquelas formas litúrgicas que a gente fazia, algumas coisas que a gente fazia que não tinha muita inspiração, não tinha explicação, fazia porque fazia, e a gente começou a conhecer a graça de Deus. Eu fui criada num ambiente de graça, eu conhecia o Senhor
mesmo estando em um ambiente litúrgico extremamente legalista, o evangelho pregado dentro da minha casa foi o evangelho da graça. Meu pai era um grande entusiasta da graça de Deus, de não ser preso às liturgias apenas. Mas algumas pessoas, e principalmente nos últimos anos, levaram para um outro extremo, e todo extremo é perigoso, né? De relativizar a lei de Deus. Então hoje, ninguém se senta mais para perguntar o que a lei requer de mim. Isso que a gente está fazendo aqui, ninguém quer saber. As pessoas querem viver da graça, querem saber que a graça de Deus perdoa todos os meus pecados, eu posso viver de uma forma, vivendo ali no limiar, né, de uma vida dissoluta. Quem é que tem quem é o Dan que vai matar? Ah, é? Pronto. Não. Ressuscitou. Joga fora mesmo. Na minha casa tudo joga fora. Mata até a gente. Pronto. É pra gente pode trabalhar com a casa dela, hein? Ainda sai correndo. Então, o que a lei requer de nós? Em primeiro lugar, que a gente tenha noção que existe uma lei que precisa ser cumprida. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor e obediência. Precisamos restaurar essa visão na igreja, que o relacionamento é um relacionamento de amor e obediência, que existe a lei de Deus que precisa ser obedecida, a palavra de Deus precisa ser obedecida. Os cristãos não podem viver a vida no vai da valsa, viver como se não fosse cristão e aparecer na igreja uma vez por semana achando que isso é o suficiente para ser cristão. Não é. A vida do cristão, a vida de quem tem um relacionamento com Deus, é uma vida de relacionamento, intimidade, comunhão, mas também de obediência. Então, o que a lei requer? Primeiro, que a gente saiba que ela existe, está lá para ser cumprida. E aí sim, obediência, devoção, santidade. O texto fala, a lei de Deus requer obediência, e ele fala como é essa obediência: pessoal, perfeita e perpétua. Que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos o próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena sempre deve ser feito. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena sempre deve ser feito. A obediência é a gente fazer tudo aquilo que Ele quer e confiar em tudo aquilo que Ele disse. E a gente entender que eu devo fazer tudo aquilo que Ele diz que eu tenho que fazer, e eu não posso fazer aquilo que Ele proíbe que eu faça. Ah, mas tem a graça. Mas a lei requer obediência. Ao lado da graça caminha a obediência e a submissão. Esse é o relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Um relacionamento de amor e graça. Por que graça? Porque a gente vai ver que mesmo a gente querendo obedecer, a gente não consegue. Mas um relacionamento de obediência, um relacionamento de desejo de obedecer, de devoção, de santidade, de reconhecimento da grandeza daquilo que está proposto para que eu caminhe, desse caminho que Deus propõe em sua palavra. E então ele coloca o tipo de obediência pessoal, porque não é a obediência da minha mãe e do meu pai e do meu avô e do meu bisavô que vai ser suficiente para que eu seja obediente. Não é. A obediência é pessoal, é eu obedecendo. Não adianta eu ficar olhando para o outro. Ah, mas o fulano lá tá fazendo isso, postou até na internet lá. Não adianta, isso não requer, isso não é lei para você. A sua lei o seu relacionamento com a lei vai dizer o que você precisa mudar no seu coração. Obediência é pessoal, não é um machado para ficar tascando na cabeça dos outros como um juiz. É saber se eu obedeço aquilo ou não. É isso que vai mudar a minha vida ou não. O que o outro está fazendo não me diz respeito, não vai mudar nada na minha vida. O que o outro está fazendo com a vida dele ou deixando de fazer não vai me acrescentar um dia a mais aqui na terra e nem vai me levar mais para perto de Deus. O
que vai mudar é se a minha obediência é pessoal, se a minha obediência é perfeita, sem retoque, integral, ou se existem quartos escuros na minha vida com a plaquinha: Jesus, não entre. Não entre aqui, Jesus. Você não é bem-vindo nesse lugar aqui, que eu tô arrumando a minha bagunça ainda. Não, é integral e perpétua. Não adianta eu obedecer só um pouco, né? Porque também um problema nosso, que é natural nosso. Aquela vida assim de eu amo Jesus, eu vou fazer toda a sua vontade, eu vou viver para a glória dele, aí uma semana inteira sem orar, uma semana inteira sem ler a Bíblia, uma semana inteira sem buscar Deus. Não, é só crescendo, é para sempre. Que Deus proíbe eu nunca devo fazer, e que Deus ordena eu sempre devo fazer. Qual que é o versículo que o nosso livro propõe para a gente entender o que a lei de Deus requer? Mateus 22, de 37 a 40. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se alguém quiser falar alguma coisa, só, tá? Vamos ler o que o John Wesley fala aqui. Amar o Senhor Deus de todo o coração, mente, alma e força é o primeiro grande ramo da justiça cristã. Tereis prazer no Senhor vosso Deus, buscando e encontrando toda a felicidade nele. Ouvireis e cumprireis a sua palavra. Meu filho, dá-me o teu coração. Tendo entregue tua alma mais interior para ser sem rival governada ali, poderás clamar na plenitude do teu coração: eu te amarei, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha firme, meu Salvador, meu Deus, em quem confio. Vocês veem o relacionamento aqui, quando John Wesley fala sobre amar ao Senhor? É ter prazer nele, é ter felicidade nele, é entregar o meu coração para ele. Quando eu entrego o meu coração, filho meu, dá o meu coração, eu cumpro a palavra de Deus. Eu vivo uma vida sem rivalidade. E o principal rival, como diria a música, o maior vilão sou eu. O diabo tem costas largas, mas o principal motivo da gente não cumprir integralmente a vontade de Deus sou eu. É meus desejos que são contrários à vontade de Deus, é a minha preguiça, é a minha falta de prazer nas coisas espirituais. Sou eu, o meu maior vilão, maior rival sou eu. Mas quando eu entrego meu coração, eu posso dizer ao Senhor: eu te amarei, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha firme, meu Salvador, meu Deus, em quem confio. Esse é o relacionamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas. O segundo mandamento, segundo grande ramo da justiça cristã, está conectado estreitamente e indissocialmente ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Como eu devo amar o meu próximo? Ele fala: abrace com a mais terna boa vontade, o mais sincero e cordial afeto, os mais inflamados desejos de evitar ou remover todo o mal e trazer todo o bem possível. Olha que coisa linda. Já pensou você se relacionando assim com as pessoas? Maior desejo de evitar todo o mal para a pessoa, em todos os seus relacionamentos. Se relacionar tentando remover da pessoa todo o mal, fazendo todo o bem possível. Isso é amor, é ação. Eu não faço nada por ele, mas eu sinto um sentimento. Seu sentimento não vai te levar para lugar nenhum. Relacionamento nenhum cresce no terreno do sentimento. Nenhum. Amor é ação. Amor é chegar junto. Amor é dividir a dor, é chorar junto, é sorrir junto, é compartilhar o pão, é amar. Amar é você estar ali do lado, não é sentimento. E quem que eu devo amar? Teu próximo. Não somente os amigos, parentes ou conhecidos, mas também os que são virtuosos, os que nos apreciam, os que nos estendem ou devolvem bondade, mas toda a pessoa, sem excluir aquelas que nunca vimos ou conhecemos pelo nome, sem excluir aquelas que sabemos ser más e ingratas ou que nos caluniam. E a gente vê Jesus falando muito sobre isso, muito. Quando ele conta a história do bom samaritano, que o próximo
O próximo é que estava jogado no caminho. Esse que era o próximo, era alguém que nunca tinha sido conhecido do sujeito antes. A gente vê Jesus falando para a gente orar pelos nossos inimigos, para a gente andar sem barreiras. Então esse amor ao próximo não é amar quem está aqui na igreja. Assim, quem está aqui na igreja e é da nossa turma, né? É amar indistintamente, sem escolher. E aí o Juan Sanches, que é da nossa atualidade aqui, fala o seguinte: quando se pergunta o que a lei requer, a resposta breve é obediência perfeita. O que a lei requer? Obediência perfeita. Obediência pessoal, perfeita e perpétua e eterna. É o que a lei quer da gente. Isso só é desanimador, mas temos que entender o contexto no qual a lei foi dada. Foi dada em contexto de graça, da iniciativa salvadora de Deus, quando Deus resgatou Israel do Egito, trazendo-os até o Sinai, e declarou: se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ele disse essencialmente: serei vosso Deus e vós sereis meus filhos. O contexto da lei é a iniciativa salvadora de Deus. A obediência perfeita que a lei demanda é uma resposta à iniciativa salvadora de Deus e dedicação de todo o coração. O Antigo Testamento expressa da seguinte maneira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. O contexto da graça motiva uma resposta de dedicação de todo o coração ao Deus que salva. É uma resposta de fé chamada amor. Esse amor flui também em amor ao próximo. Então o contexto na qual a lei foi nos dada foi num resgate de salvação. Aquele povo precisava saber a quem eles serviam, qual era o Deus como eles poderiam servir, como eles poderiam agradar ao Deus que os retirou do Egito, como que eles deveriam conduzir as suas vidas, como que Deus quer que aqueles que o servem conduzam suas vidas. Eles queriam saber como eles poderiam agradar a Deus e glorificar a Deus. Então essa foi a resposta de Deus: olha, cumprindo esses mandamentos, que são os mandamentos que a gente vai ver a partir de agora, vocês querem então ter uma identidade, porque quem é cristão tem uma identidade. Quem serve ao Senhor é diferente de todo o resto, porque serve ao Senhor e tem uma identidade que gera um comportamento, porque a identidade vem antes do comportamento. A gente serve, ama ao Senhor, que a gente tem esse e aquele comportamento. Então veio a lei de Deus para que a gente pudesse viver nela. Mas aí o texto fala: mas existe apenas um problema. Qual é o problema? Nós não somos capazes de obedecer perfeitamente. E aí quando é perfeito, tem Espírito Santo. Exatamente. Então a lei requer de nós o quê? Obediência perfeita. Mas tem um problema: a gente não consegue obedecer perfeitamente. Como que Deus resolveu esse problema? Ele deu a lei é inegociável, a lei é perfeita, a lei é perfeita, imperfeitos somos nós, que não conseguimos cumprir a lei. Como que Deus resolveu esse problema, essa equação? Existem também boas novas. Jeremias 31 diz: Deus diz que escreveria a lei no coração do seu povo. Ezequiel 36, Deus explica ainda mais. Vamos ler Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E preste atenção, 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis segundo os meus mandamentos e guardareis os meus juízos e os observeis. Essas promessas estão ligadas a uma nova aliança que Deus iniciaria por meio do rei prometido da linhagem de Davi. O Novo Testamento revela que o rei prometido que inaugura essa nova aliança é Jesus. Então Jesus é a promessa para nós que veio se cumprir, porque nós éramos incapazes de obedecer a lei perfeitamente. O relacionamento com Deus, vamos recapitular, capítulo anterior, o relacionamento com Deus requer obediência. Que tipo de obediência que essa lei requer? Perfeita, mas
nós não conseguimos obedecer perfeitamente. Veio então uma promessa: já que vocês são incapazes de obedecer perfeitamente, eu vou mandar Jesus. Eu vou dar para vocês, esse coração de vocês de pedra não obedece. Vou dar para vocês um coração de carne, que também não é suficiente. Então vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. E aí o Espírito Santo é que nos dá o poder para obedecer. O dilema da desobediência foi respondido em Cristo, que nos purifica de todo pecado, e na vinda do Espírito Santo, que nos dá poder para obedecer. Jesus veio fazer o que nós mesmos não conseguimos. Enquanto permanecia plenamente como Deus, Jesus veio do céu e tomou sobre si a nossa humanidade a fim de nos salvar. Eu trouxe Hebreus 2, 14, 18, se vocês puderem lembrar, depois vocês leem, só para não ficar muito tarde para a gente, que a gente já está chegando no horário. Como nosso representante humano, Jesus cumpriu a lei de Deus, obedecendo perfeitamente os mandamentos de Deus e pagando a penalidade da morte devida por todos os que quebram a lei. Ele pagou a dívida. Qual é a dívida? É a morte. Ó, a lei é perfeita, precisa ser obedecida. Se for desobedecer, quem desobedecer vai morrer. Jesus fala: tá bom, eu morro por todos eles. Então a dívida por sermos desobedientes foi paga na cruz do Calvário. O Evangelho anuncia que todos aqueles que confessam sua culpa de quebrar a lei de Deus e deixam seus pecados confiando em Jesus, têm seus pecados perdoados, e a obediência perfeita de Jesus é nos atribuída. Nossa obediência só pode ser perfeita em Jesus. Não existe obediência perfeita sem Jesus. Todos nós quebramos a lei, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, que é que nós sejamos obedientes perfeitamente, que é que tenhamos um relacionamento com Ele de alegria, de amor e de confiança. Essa é a glória de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Então Jesus vem e resolve o problema na cruz para todos aqueles que reconhecem e confessam a sua desobediência. Na cruz é que foi firmada a nova aliança de um coração novo, e quando o Espírito veio, que foi cumprida a promessa: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis segundo os meus mandamentos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, irmãos, por sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus inaugurou a nova aliança com suas promessas de um novo coração e a habitação do Espírito de Deus, que nos dá poder. Nossa única esperança de cumprir o que a lei requer está no novo nascimento que foi prometido nessa nova aliança. Aqueles que nasceram de novo, em nova vida em Cristo, receberam um novo coração e a habitação do Espírito de Deus, que dá poder para a obediência. A habitação do Espírito de Deus nos dá poder para a obediência. O problema da desobediência foi resolvido quando nós nos tornamos um lugar de habitação. E essa habitação do Espírito de Deus nos dá poder para obedecer. As boas novas são que, sob uma nova aliança, o povo de Deus recebe poder para obedecer à lei de Deus. Mais uma vez, vemos que os mandamentos de Deus não estabelecem um relacionamento com Deus. Você não se relaciona só por causa do mandamento. É a obediência, a nossa resposta à obra salvadora de Deus, uma resposta amável de fé. Deus nos salvou em Cristo Jesus e nós respondemos confiando nele em amável obediência. O que Deus espera, depois que nos salvou, que a gente o glorifique, amando, nos alegrando nele, obedecendo a sua vontade e a sua lei, em obediência perfeita, obediência pessoal, obediência perpétua, amando o próximo, que é o mais próximo, que é o que está no nosso caminho, naquele momento, naquela hora, e dedicando a nossa vida, recebendo o poder do Espírito Santo para obedecer. Poder vindo do Espírito Santo. Por isso a importância que nós precisamos dar ao Espírito Santo. Amém? Aqui tem uma oração: grande doador da lei, tu tens falado uma perfeita lei e mereces perfeita obediência. Que não pensemos que a tua lei requer apenas submissão externa, pois ela exige plena concordância de nossas mentes e nossos corações. Quem está apto a tal tarefa? Confessamos que nós estamos aquém do cumprimento da tua lei.
Amém. Amém. Essa é a nossa confissão. Deus exige obediência perfeita, mas nós confessamos que nós falhamos. E quando confessamos, o nosso novo coração, habitado pelo Espírito Santo de Deus, nos capacita, através de um grande poder, a vivermos em obediência e cumprirmos o nosso propósito de sermos para a glória de Deus, amando a Deus e amando ao próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós recebemos a tua palavra como aquelas pessoas que desejam te glorificar e que entendem o que a lei requer. Engrossamos a fila desses autores que declaram que estão inaptos para cumprir a obediência que a lei requer, perfeita, pessoal, eterna, amando a Deus de todo o nosso coração, amando ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas nós temos grande poder através do Espírito Santo e queremos viver nesse poder para obedecer a tua lei e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus.